Boa noite, senhora, boa noite, senhor. Hoje nós vamos tratar de um tema que envergonha. O crime é vergonhoso, a violência é vergonhosa e é vergonhosa para todos nós cidadãos, para todos nós que compomos, que fazemos esta comunidade de todos os dias. A culpa não é do secretário de saúde, não é da polícia militar, não é da polícia civil, não é dos assaltantes. É vergonhoso para todos nós que em novembro ainda de 2019, 50 mulheres já foram assassinadas unicamente por ser mulheres, que é o que foi renomeado agora de feminicídio. Foi tipificado, é assim que os advogados chamam. É um crime, feminicídio. E por que isso é vergonhoso e revoltante? Porque a gente vinha conseguindo diminuir esses índices. E agora, novamente, essa violência cometida às vezes por motivos muito banais, volta a assombrar a nossa comunidade. Para entender melhor esse tema, o significado desse aumento, a gravidade disso tudo, as possibilidades de combate a esse tipo de crime, nós recebemos uma das pessoas mais capacitadas para fazer essa análise. Professora da Universidade Federal do Maranhão, psicóloga, pesquisadora, com vários títulos de doutorado e pós-doutorado neste assunto, recebemos hoje professora Artenira Silva. Professora, seja muito bem-vinda aos Analistas. Obrigada mais uma vez, é muito bom poder estar discutindo um tema tão caro, tão complexo, em um programa tão sério como o de vocês. Eu agradeço pelo convite. Natanael. Geraldo, entre tantas ameaças aí da volta do AI-5, por exemplo, o pensamento machista do governo, que as pessoas parecem que ele não está brincando, está jogando piadinha, é inofensivo, mas aquilo ali vai encorajando, vai dando, um empoderamento masculino ali, ao ponto de chegar e ter a mulher como propriedade, pensar que pode ter a mulher como propriedade, E, infelizmente, as estatísticas mostram que esse pensamento coletivo, esse novo rumo que o país está tomando, ele tem consequências. Tem consequências na ponta aqui, porque se antigamente era vergonhoso, você até tratar com falta de respeito uma mulher, ou até um homossexual, enfim. E agora, com esse novo pensamento, nessa nova ordem que está se instalando no país, é uma coisa banal, é brincadeira. Isso não faz mal a ninguém. É como se a gente estivesse, institucionalizando o bullying. É a velha piadinha, Isso, não é nada pior, porque parece brincadeira, mas não é. E isso é refletido na ponta ali, Quando a mulher está lá fragilizada, sem esse amparo todinho, o cara se acha mais ainda no direito de ter como propriedade, mandar, desmandar, e uma série de violências que não é só nem a violência física, mas a pressão psicológica é muito grande. Eu acho que isso é tudo fruto, Geraldo, de um sentimento coletivo que infelizmente está se criando nesse país. Uma guerra social. Professora, é preocupante. Muito preocupante. O Natanael traz uma questão muito relevante, que é o imaginário social, Uma vez que nós reiteramos em nível de imaginário de que a mulher é um ser infravalorado e que a mulher é um ser, inclusive, que pode ser alvo de brincadeira ou de piada, a gente está configurando um fenômeno que um professor do Mackenzie, que é o professor Adilson, ele faz alusão a este termo, estudando racismo, e que é plenamente aplicável à questão da violação de direitos humanos de mulheres, que ele chama de racismo recreativo, quando você faz piada e acha que está tudo bem. Então, o machismo recreativo também, quando você faz piada e acha que está tudo bem e não está. Nas nossas relações humanas, interpessoais, diárias e cotidianas, a gente precisa entender muito claramente que conteúdos são passíveis de serem utilizados em piadas e que conteúdos não podem ser suportados ou aceitos enquanto conteúdos de qualquer tipo de piada, porque a gente reafirma algo que a gente está tentando combater.
Na tua fala inicial, Geraldo, tu traz uma questão que eu também acho muito relevante, quando tu diz assim, às vezes uma mulher é vítima de feminicídio por um motivo banal. Nunca é por um motivo banal. Por que nunca é por um motivo banal? A gente só enxerga a gota d'água naquele dia. A gente não percebe o que embasou todo aquele contexto. E é tão não banal que nos 50 feminicídios acontecidos no estado do Maranhão, e vamos lembrar, ponta do iceberg, porque nós só computamos os feminicídios que são noticiados, ou na imprensa televisiva ou na imprensa escrita. Então é o que chega a conhecimento das autoridades para que a gente compute como um feminicídio. Então o que chega é ponta do iceberg. Então só no Maranhão, dentre os 50 feminicídios, 10 foram seguidos de suicídio. Pelo autor? Pelo autor. Se ele mata a mulher e ele se suicida, não há como deixar de desviar o olhar para o que está acontecendo com este homem. É uma questão de saúde pública, então, doutora? Absolutamente. É uma questão, quando a gente está lidando com feminicídio, a gente está lidando com um problema que é de segurança, que é do sistema de justiça, que é de saúde pública e que é de educação. A gente está unindo aqui 4 grandes áreas de conhecimento e por isso é um fenômeno, a violação de direitos humanos de mulheres é um fenômeno transdisciplinar. Qualquer pesquisador ou bom pesquisador na área precisa dominar minimamente conhecimentos clássicos de todas essas áreas do conhecimento. Do direito, da educação, do serviço social, da psicologia, da medicina, no mínimo. Do contrário, a gente vai ficar fazendo uma discussão rasa em torno do fenômeno. Uma questão que é fundante aqui de nós entendermos, e assim eu tenho repetido em alguns momentos de palestra, repetido em artigos científicos publicados no Brasil e no exterior, de que a gente precisa entender, o feminicídio não é um crime social, ele é um crime doméstico, tá? Predominantemente doméstico. Ele não é exclusivamente, mas ele é predominantemente doméstico. E se ele é doméstico, eu tenho vítima e sujeito que efetivamente cometeu esse feminicídio, réu ou efetivamente o feminicida, eu tenho alguém vinculado a esta vítima. Então eu tenho uma ligação de afeto. Quando nos bastidores você relatava a atrocidade que aconteceu com um colega, né, que ficou sendo refém e que foi colocado no porta-malas de um carro e que depois foi liberado e quase morto, ele vai ter o privilégio de sentir raiva desses agressores. Ele não tem sentimento conflitante em relação aos seus agressores. Ele não tem sentimentos conflitantes em relação ao crime. Mas no feminicídio, as vítimas de feminicídio, as mortas e as sobreviventes, que também são vítimas do mesmo feminicídio, terão sentimentos conflitantes. Doutora, isso é terrível, porque ao mesmo tempo que você sofre uma violência, você se questiona. É isso que a senhora está me falando? Não ela é só... duplamente vítima. Eu diria que ela é multiplamente vítima, porque ela é vítima porque ela não vai conseguir ter um sentimento uníssono em relação ao seu agressor. Lembrando que quando a gente está falando de feminicídio, alguém vai questionar, mas ela já está morta. Uma das vítimas está morta. Mas nessas duas famílias ligadas ao feminicídio, só existiu esta mulher? Existiram ou existem outras mulheres? Filhas, mães, pessoas que estão diretamente ligadas a esse sujeito, que vão sofrer igualmente as consequências da tragédia? E que quando nós, e aí nós nos achamos pertencentes a uma classe privilegiada que possui cidadania crítica. Quando nós não olhamos os filhos e filhas de feminicídio, as mães das duas famílias de feminicídio, nós não estamos dando o olhar devido para a violação de direitos humanos de mulheres. E me parece que isso não tem sido muito lembrado, né, doutora? Que a vítima não é aquela que apanhou, que morreu, que foi queimada, e sim as filhas desta, que às vezes tem filhas junto com o autor do crime, às vezes filhas de outro casamento. Geraldo, eu não tenho visto alguém lembrando dessas pessoas. Para que tu tenhas uma ideia, se nós considerarmos apenas vítimas que estão com ações penais nas varas especializadas de 7 capitais brasileiras, em estudo recente da PUC de Pernambuco, mais de 70% delas têm filhos menores com seus agressores, tá? E vítimas de lesão corporal grave, tá? E aí, como ficam estas crianças e adolescentes?
Tá? E aí, quando a gente passa para estudar, por exemplo, pareceres técnicos de psicólogos e assistentes sociais, que repetem nos pareceres o que foi dito pela criança ou pelo adolescente quando supostamente periciados, será que o que elas dizem é efetivamente o que elas sentem ou o que elas precisam dizer para se sentirem protegidas de todo o trucidamento que elas já estão socialmente vivendo? Porque, em geral, as crianças e adolescentes, num contexto de feminicídio, ficam protegidos pela família da vítima. Mas elas são pertencentes, ao mesmo tempo, às duas famílias. A família da vítima e a família do réu ou do feminicida. E aí nós, sociedade, inflamamos o resto das pessoas com um discurso de ódio, de ele é um monstro, devia mesmo era ter se suicidado, mas devia ter se suicidado sozinho, antes de matá-la, não deveria tê-la matado, deveria ter só se suicidado. Esse discurso, quando ouvido na mídia pela mãe desse sujeito, pelas filhas desse sujeito, é um discurso que tem que impacto por elas, também mulheres. Pois é, e assim, Geraldo, acho que foi semana retrasada, né? Eu, curiosamente, né, peguei o filme daquele ônibus 174, aí eu peguei pela metade e depois eu fui ler, né, a história do sequestrador que acabou a história morto. toda. A mãe dele tinha sido executada praticamente assim, ele estava brincando na rua de bola quando garoto, lá assim, no final da tarde. A mãe dele tomava conta de um bar, lá de uma merceariazinha na comunidade, e foram lá assaltantes e mataram, né? Violentaram ele do bairro ali mesmo, mataram ela, e ele foi para um abrigo, né? E a sociedade pensa que coloca ali no abrigo, numa dessas casas FEBEM, que está resolvido o problema. Prendeu, a sociedade pensa que prendeu, está resolvido ali, acabou. Né? Então, assim, eu acho que o problema é muito maior. Esse acompanhamento devia ser sistemático, assim, e não só quando acontece um caso, que a pessoa pega lá, tipo, houve um depoimento, dada qualquer tipo de medida, mas assim, esse acompanhamento tem que ser diário, porque é um trauma muito grande, Geraldo. Então, assim, esse trauma social, fatalmente, lá na frente tem consequências. E fora que a gente precisa lidar com uma questão que eu acho que é muito cara, né? O atendimento integral à mulher vítima de violência doméstica no nosso estado é albergado por uma lei de 2018, assinada pelo nosso governador, que é absolutamente vanguardista. Ela define o atendimento integral. Doutora, e o que é o atendimento integral? O atendimento ao agressor, aos filhos e aos parentes que estão em torno como apoiadores. Eu queria falar sobre isso bem aí, mas é muito extenso. A gente faz uma paradinha e retoma bem no segundo bloco essa questão. Já, já. Com certeza. De volta com os analistas, hoje falamos sobre feminicídio, um crime que tem crescido esse ano, já ultrapassou os anos anteriores, e para conversar com a gente a esse respeito, recebemos a professora Artenira Silva, da Universidade Federal do Maranhão e pesquisadora do assunto. Doutora, Natanael lembrou no final do primeiro bloco a questão de que quando você prende o autor de um crime, que você manda para um albergue as crianças e adolescentes que sobraram, passa a impressão para a sociedade que o problema está resolvido. Mas não é nada disso, porque essas pessoas vão continuar lá, da mesma forma que as pessoas que sofrem as mesmas coisas e cometem as mesmas coisas, que ficam de fora, não tem nada resolvido, porque tem que ser tratado. É isso mesmo? Pegar essas famílias, tanto do autor quanto das vítimas, e resolver a parada? É uma questão muito importante essa, né? Porque retomando a questão da nossa lei estadual, que eu considero vanguardista, Isso. Por que ela é vanguardista? É uma lei de 2018. É uma lei estadual? Estadual, tá? Então, é o Estado do Maranhão que sai na frente com essa questão, demonstrando que, para se atender devidamente à vítima, não é possível atendê-la exclusivamente. É necessário que haja o atendimento dos filhos desta vítima, independentemente da idade deles, porque se eu tiver uma vítima idosa, por exemplo, os filhos já são adultos, mas vão precisar desse atendimento, porque normalmente são os maiores agressores dessa vítima idosa, são filhos e netos adultos, e por aí vai. Além disso, ela precisa de apoio social, tá? Porque a vítima de violência de gênero, ela sofre multiplamente, não é duplamente, ela sofre multiplamente. Até porque na família, o que ela ouve? Você deveria manter o seu relacionamento, ele é pai dos seus filhos, né? E aí, se ela tem um viés religioso, né,
e é um viés religioso deturpado de que, olha, a mulher sábia edifica o seu lar. E aí eu costumo dizer assim, olha, se você é cristão, a gente tem que lembrar o seguinte, a mulher sábia edifica o seu lar desde que seu marido a ame como Cristo amou a igreja. Se essa prerrogativa não tiver atendida, não vai ser possível ela edificar nada. Porque eu tenho uma violência, e num contexto de violência, eu não tenho mais um núcleo familiar efetivo. Mas ela também não tem apoiadores em termos de amizade, porque os amigos também não aguentam ouvi-la falar daquilo durante muito tempo. Então ela fica isolada dos amigos, ela fica isolada da família, aí ela é facilmente atacada como a louca, desequilibrada, e aí eu vou alterando todo o projeto de vida desta mulher. E aí, como o programa está focando no feminicídio, você me pergunta, bem, mas a mulher que morreu, ela nem teve a possibilidade de desenvolver seu projeto de vida. Fato. Mas o feminicídio, ele pode ser visto por 3 vias. O feminicídio literal, o feminicídio virtual, quando o ataque a ela é em redes sociais e ela tem que deletar todas as suas redes sociais. E hoje, quem de nós conseguiria conviver facilmente deletando todas as nossas redes sociais e não tendo mais contato virtual, né? O contato virtual se tornou um contato tão importante quanto o presencial. E a que é morta em vida, né? Quando ela sofre as consequências de um feminicídio, porque ela integra uma das 2 famílias, ou a família do réu, ou a família da vítima, ou quando ela, em outro tipo de crime, ela também está ali alterando todo o seu contexto de vida, porque ela não tem a possibilidade de se sentir só culpada. Ela acaba se sentindo culpada pelo que aconteceu em parte, ela escolheu a relação com esse sujeito, né? E isso faz com que ela efetivamente traga para si uma responsabilização e a sociedade dá a ela uma responsabilização que é muito cruel, que é um sofrer duplamente, e a gente não vai poder esquecer que ela tem uma outra faceta para responder, que é o machismo institucional. A sociedade como um todo está inserida num raciocínio e em ideias que privilegiam o machismo, e os atores do sistema de proteção e do sistema de justiça estão dentro desse mesmo coletivo. Então eles também trazem em si percepções machistas e patriarcais, e se eles não se derem conta disso claramente, eles vão fazer uso dessas percepções na hora que eles estão diante desses casos. E eles invisibilizam, no caso do feminicídio, por exemplo, as vítimas sobreviventes do feminicídio. Então, quando eu pergunto para vocês quais são os nomes, quem são os filhos e filhas das vítimas dos 50 feminicídios que já aconteceram no Maranhão no ano de 2019? Que são vítimas também, Ninguém né, doutora? sabe As filhas e filhos São vítimas também, são vítimas sobreviventes. E o sofrimento delas está ali pulsante e nós estamos ignorando. A gente ignora quando a gente esquece de se perguntar como se sente a filha ou um filho de um feminicida condenado, né? Porque aí eu já tenho o veredito dado, ele foi condenado e está preso, né? Transitado em julgado agora, está preso, condenado, não é negável a responsabilidade dele em relação àquele crime. Então, como se sentem as filhas no momento em que elas assistem 10, 20, 30, 40, 50 reportagens, né, sobre feminicídio, identificando este réu como um monstro? Foi isso que mostrou uma pesquisa recente financiada pelo Itaú Cultural? Não foi exatamente isso. É isso que as pesquisas mostram. Essas pessoas que são efetivamente réus, que deixaram de ser réus, são feminicidas condenados, né? Que tipo de perfil emocional eles têm? Eles podem ser chamados de psicopatológicos ou de monstros? E os que ainda não foram condenados, que do ponto de vista midiático, você já chama de assassino, você já chama de feminicida, você já diz que é réu confesso sem conhecer o processo, e a gente acaba... Que é a maioria, né, doutora? Que está tudo trancado por prisão preventiva, prisão, eu nem sei direito, eu não sou advogado, mas tem um limite também, né? Nós temos, quanto foi, mais de 50% dos presos brasileiros não foram julgados ainda. Nós temos no Brasil, de fato, Geraldo, olha esse número,
mais da metade da população carcerária de presos preventivamente. E nós temos, né, os prazos. Então, se for para um crime comum, o prazo é de 80 dias, se não estou enganada. Se for para crime hediondo, a prisão preventiva é para mais tempo, né, mas em torno de, não chega a 200 dias, porque eu preciso garantir a instrução processual, eu preciso garantir uma série de questões, eu preciso garantir a ordem pública, mas nós temos também, Geraldo, dentro da população carcerária brasileira, condenados que já terminaram, já concluíram sua pena e continuam lá presos. E não saíram porque o sistema não verificou que eles já cumpriram as suas penas. E não tem dinheiro para pagar o advogado, são todos, né, de defensores então observe, públicos. esse programa está o tempo inteiro, né, provocando a sociedade para pensar em relação ao funcionamento das nossas instituições públicas. Então, quando um agressor não é intimado, né, e aí a gente diz que o oficial de justiça cumpriu o papel dele, ele foi lá, tentou intimar e não encontrou. Tá? E aí o magistrado diz assim, não, também cumpri meu papel, né? Eu mandei intimar. Mas aí, se ele não foi intimado, cabe à vítima identificar onde ele pode ser localizado, se é que ele pode ser localizado, para que ele possa ser intimado. E por aí vai. Isso aconteceu no caso da advogada Ludmila, no caso da primeira agressão que ela sofreu. Quando ela sofreu... Qual é esse caso, doutora? O caso da advogada, quando que ela foi espancada brutalmente e as provas são materiais, né? Sim. As provas, o espancamento dela agora, foi filmado. Se eu não me engano, no final do ano passado, Geraldo, eu acho que isso desenrolou esse ano. Mas entre 2018 e 2019, tem uma questão bem interessante aqui nesse processo, que ela sofreu 2 violências graves, com um lapso temporal de mais ou menos 1 ano e alguma coisa entre uma e outra. Com o mesmo agressor. Com o mesmo agressor. E as 2 sentenças condenatórias não têm um lapso temporal maior do que 1 mês e pouco. Então, quer dizer, a primeira agressão, da qual ele não tinha sido sequer intimado, ele não foi intimado das medidas, logo ele não descumpriu medida, porque ele não foi intimado, numa cidade de interior do Maranhão, onde ele é uma figura pública, né? Vem de uma família política, ele não foi encontrado para ser intimado, mas na hora que acontece a segunda agressão e ele ficou 100 dias foragidos, ele simplesmente, quando ele reaparece, já é depois que foi concedido, né, duplo habeas corpus para ele. Então ele se apresenta, ele é julgado e condenado, sentenciado nas 2 cidades, na cidade de interior e na cidade da capital, mas as sentenças têm um lapso temporal mínimo em relação ao lapso temporal das violências. E aí eu pergunto para você, porque o importante aqui não é o caso Ludmila advogada, é o caso das Marias. As outras Todas 49. As Marias que tiveram ações penais na vara, que antecederam, elas ajuizaram essas ações antes de Ludmila, já têm suas sentenças? E aí, porque se todas não têm suas sentenças, nós estamos tratando diferentemente as pessoas dentro do sistema de justiça. No outro caso que é emblemático, que nós estávamos conversando nos bastidores, que é no caso, né, de Lucas, que é acusado de matar a própria cunhada. Quando a gente avalia, né, dentro desse contexto, desse caso, desse segundo caso, as vítimas de 2016, e aí é uma pergunta de pesquisadora, todas as outras vítimas de 2016, que foram mais de 40, já tiveram seus réus pronunciados, porque a pronúncia é o último estágio para ver o júri. Então, todas estão a ponto de júri? Se estão a ponto de júri, ótimo. Se não estão a ponto de júri, por que só este caso está a ponto de júri? Todas já tiveram as suas instruções concluídas? Todos os casos de 2016, de 2015 ou anteriores ao caso? Que é o período a esse caso. Exatamente. A vítima deste caso morreu em novembro de 2016, foi morta em novembro de 2016. Está fazendo 3 anos esse mês. Então, todas as anteriores a ela, né, no ano de 2016 e todas as de 2015 já foram a júri? E a senhora pesquisou isso? Nós já temos a resposta, não foram a júri e a maioria não tem pronúncia. E nós vamos agora esmiuçar isso, estudar isso com detalhes para avaliar exatamente em que momento processual está cada situação de feminicídio nos últimos anos no Brasil. Para isso nós temos na nossa equipe também uma outra pesquisadora, a Josane Fassânia, que está defendendo tese de doutorado
sobre feminicídios trazendo esses dados. Então a gente precisa visibilizar dados oficiais. O CNJ diz, né, nos seus dados, que no Maranhão, no ano de 2018, nós não tivemos mais do que 1 ou 2 júris de feminicídio com sentença. Tá? Então, quando a gente começa a cruzar dados, quais são os dados que o Ministério Público está fornecendo, quais são os dados que a Polícia Civil está fornecendo, quais são os dados que estão no CNJ, ou que estão oficialmente descritos no CNJ, e a gente precisa, enquanto pesquisador, cruzar todos esses dados e tentar entender esses dados. Porque quando a população diz assim, olha, o cidadão está preso há 3 anos e isso é absurdo se ele for o único preso há 3 anos. Se as vítimas que estão há 4 anos mortas estão também com seus devidos agressores ou acusados já julgados e condenados ou absolvidos. Tentando entender que levar alguém ao júri não significa condenação. Ao contrário, o que os estudos mostram no Maranhão é que existe um percentual significativo de absolvições de júri em situações de feminicídio, né? Fora a invisibilização completa das vítimas que a gente chama de secundárias, mas que estão mortas em vida, os filhos dessas situações. Vamos fazer uma paradinha e temos um terceiro bloco para aprofundar essa questão. Já já. Voltamos com os analistas. Hoje recebemos a professora Artenira Silva, pesquisadora da Universidade Federal do Maranhão, e estamos falando sobre o aumento do feminicídio no ano de 2019 aqui no Maranhão. Doutora, por que, na sua visão, que nós estamos perdendo esse jogo? Por que aumentou? As políticas públicas mudaram? A comunidade está mais violenta? Como é que a senhora avalia esse crescimento desse crime? Eu acho que 2019 é um ano emblemático no que diz respeito ao imaginário social de fato, né, como a gente já comentou anteriormente. Então a gente está com um governo que efetivamente legitima alguns discursos de ódio, e o discurso de ódio ele está sempre na base de qualquer violação de direitos humanos, mas no que diz respeito ao Estado do Maranhão, nós mudamos a gestão da Secretaria da Mulher. Então, uma sugestão que eu gostaria de dar a vocês era que convidassem a Secretária da Mulher para que ela pudesse efetivamente descrever as políticas públicas que estão sendo direcionadas para combater a violência de gênero contra mulheres no Estado. Não posso falar sobre isso porque eu efetivamente não conheço, mas tenho consciência e tenho ciência de que nós temos um decreto governamental também assinado no dia 8 de março de 2018, que está parado, né? A primeira parte do decreto ele foi executada, que foi um diálogo com todas as instituições do sistema de justiça, com o Poder Executivo, com as academias, porque são as academias, por mais que as pessoas acabem de alguma forma ficando ressentidas com a academia, porque a academia critica, porque a academia, né, mostra dados, não é um papel confortável, mas esse é o papel do pesquisador. Quem avalia a política pública é o pesquisador. Quem avalia o funcionamento do sistema é o pesquisador. Quem avalia os funcionamentos institucionais é o pesquisador. Se aquilo está sendo ou não eficaz, é o pesquisador. Então esse é o papel nosso, é o papel da academia. E o decreto definia que os integrantes de cada uma das instituições do sistema de justiça, representantes das secretarias municipais e estaduais de saúde, educação e assistência, sentassem com as universidades para conversar a partir de diretrizes do ponto de vista científico e não da subjetividade pessoal de cada um, para que eles pudessem dialogar e produzir soluções para o combate à violência de gênero no Maranhão, nós produzimos um material riquíssimo, que eu fico muito feliz de poder estar socializando com o Brasil inteiro, que é um manual com 442 proposituras de como melhor aplicar a Lei Maria da Penha no Maranhão. Mas, até o exato momento, o manual está pronto, até o exato momento nós não temos, né, perspectiva de publicá-lo no Maranhão, já estamos tentando verificar essas possibilidades em outros estados e não temos a continuidade do decreto, porque o decreto previa, olha, definam as soluções, e o decreto previa, dentre as soluções, a mais importante delas foi a qualificação do sistema de justiça e do sistema de proteção para a violação de direitos humanos de mulheres, porque nenhum profissional
psicólogo, assistente social, do direito, da medicina, possui em sua graduação uma disciplina efetivamente que lhe dê conhecimento científico respaldado para atuar diante do fenômeno transdisciplinar que é a violência doméstica contra mulheres. E o que está faltando para botar isso para frente? É vontade política? Certamente, porque não posso dizer que é outra coisa, quem porque é que eu acho deveria que quem fazer define isso é a Secretaria da Mulher. É a Secretaria da Mulher. Eu acho que a Secretaria da Mulher que deveria capitanear a execução do decreto, porque o decreto foi da gestão anterior, ele foi realizado dentro da gestão anterior, né, parcialmente, que foi o que nós produzimos, e nós temos produtos extremamente importantes que já estão sendo ampliados na Federal do Pará, como vocabulário animado, como pocketbook, como e-book, como aplicativo, para que qualquer pessoa consiga acessar em qualquer lugar do Brasil. Lá no Pará está sendo feito esse mesmo um projeto semelhante, é isso? Não, no Pará estão dando valor ao nosso produto maranhense. O produto é maranhense, a discussão é maranhense, foram os nossos profissionais maranhenses, os nossos juízes, os nossos defensores, os nossos promotores, os nossos policiais civis, os nossos policiais militares, os nossos representantes das secretarias que produziram esse material que é vanguardista e é belíssimo. E estão aplicando no Pará. E eles o Pará está desenvolvendo, né, esse material de forma melhor, e São Paulo também está em discussão em São Paulo. E aqui nós estamos com a discussão parada, né? Agora, não posso te dizer, né, efetivamente o que está acontecendo, mas essa é uma política da Secretaria da Mulher, né, vinculada à Secretaria da Mulher, e aí seria muito interessante que a secretária falasse sobre isso, né? Porque quando você fala falta vontade política, no meu entendimento sim, mas de repente ela pode apresentar outras políticas que são mais urgentes, né? Ou que são mais proativas ou vão diminuir o número de violência contra a mulher mais efetivamente do que o que a gente já tinha feito a partir da gestão anterior. Ela está de posse desses dados? Sem dúvida alguma. Né? Eu pessoalmente apresentei os dados, né? E o material foi entregue a ela quando a gestão mudou. Acho que foi semana passada, ou tem 15 dias no máximo, teve aqui a semana do combate ao feminicídio. A senhora acompanhou, doutora? Eu não vi muita coisa. Olha, também é uma política pública da Secretaria? Eu nem sei se... Interessante, porque primeiro é um equívoco dizer que são 16 dias de feminicídio. De combate ao feminicídio, ou 16 dias de ativismo. Nós temos no Brasil, na verdade, 21 dias de ativismo, porque 20 é o dia da consciência negra, tá? E aí as mulheres negras são as mais violentadas. Então, a partir disso, se ampliou esse calendário para 21 dias e não só 16 dias de ativismo. E essa é uma movimentação social que foi encampada pelo Executivo e foi encampada pelos outros sistemas por conta da importância e da relevância efetivamente do tema, né? Pelo próprio sistema de justiça. Mas é importantíssimo estudar, e aí nós estamos nos debruçando sobre os dados, eu não consigo te responder isso ainda, que é avaliar todas as ações que foram feitas no pior ano de feminicídio no Brasil e no Maranhão, quais foram as ações que foram feitas que trouxessem à tona a questão do feminicídio no novembro, né, nos 21 dias de ativismo. E outra pergunta que a gente vai se fazer e vai se debruçar sobre os dados é sobre todas as reportagens veiculadas no período, tá? Especialmente aqui no Maranhão, nós vamos começar pelo Maranhão. Tudo que foi publicado de matéria impressa e televisionada, e nós vamos analisar as falas de todos os representantes estatais em relação ao feminicídio no mês de novembro. Por que isso é relevante? Porque a gente precisa entender o que eles estão priorizando, quais são as ações que estão sendo efetivamente visibilizadas, por que a gente está priorizando isso em detrimento daquilo, por que determinados parâmetros de risco ou de proteção foram ou não foram invisibilizados durante o novembro no estado inteiro, porque a gente precisa dar respostas. Então, a universidade só consegue se posicionar a partir de estudo, né? Como assim dados invisibilizados, doutora? Por exemplo, Geraldo, me chama muita atenção o fato de você destacar na mídia, impressa e televisionada, 1 ou 2 vítimas. Ou 1 ou 2 presos, né? Réus presos, em detrimento de 48.
Tá? Que foi o Só caso no que a ano de senhora citou ainda 2019, agora. A gente sabe dos dois porque um era rico e o outro é político, é isso? Na minha opinião, veja, são dois casos que vêm para a mídia, então são dois casos que ficam visibilizados. Mas as Marias e os Pedros que ficam invisibilizados, a gente não consegue que a grande massa, a população, tenha um posicionamento em relação a eles. Então, em todas as matérias que a gente já visibilizou, né, de novembro, a gente tem predominantemente uma ou duas vítimas sendo visibilizadas e não são vítimas de 2019, né? São vítimas de anos anteriores. As de 2019, como você bem disse, eu lhe perguntei, você sabe o nome dessas vítimas de 2019? Eu não sei, como pesquisadora. A gente vai identificar na hora que a gente estiver estudando. E os seus acusados, os 10 que se suicidaram e os outros 40. O que foi que aconteceu com eles? E você sabe o nome deles? Eu também não sei o nome deles. E né? as filhas deles e as mães. E é o que eu chamo de e o sem número de vítimas também desses crimes, que são as mães, as filhas e que são mulheres em situação de violação de direitos humanos. Estão sendo devidamente assistidas pela rede de proteção e estão sendo vistas devidamente no sistema de justiça? Porque é muito importante que a gente pare para avaliar essas questões. Essa é uma pergunta acadêmica, né, doutora? Sem que deveria dúvida. ser... Sem precisaria dúvida. de uma resposta de umas 300 páginas, Nós né? vamos dar essa resposta. Não É sei se a mesmo? gente vai fazer de 300 páginas, mas nós daremos Isso está respostas. sendo feito? Está. Nós estamos pesquisando o número de vítimas secundárias, nós estamos pesquisando em qual momento processual que se encontra cada réu acusado de feminicídio que ainda não foi julgado, portanto não foi condenado ou absolvido. Nós estamos avaliando de 2015 para cá o número de júris efetivamente que aconteceu, o número de sentenças, quantas sentenças absolutórias, quantas sentenças condenatórias, porque a gente está falando de um crime público, né, que é de máxima importância que a sociedade tome conhecimento desses Quando números. esses dados ficam prontos, professora? Nós estamos estimando aproximadamente 90 dias. Nós queremos já começar a tê-los em 30, 40 dias, mas no primeiro trimestre de 2020, Natanael. Nosso tempo até já foi embora, mas se for possível, responda, doutora, senão marcamos uma nova entrevista. Por que ninguém foi julgado? Por que está tudo parado? É um problema no judiciário? É o quê? Olha, de novo, a gente, quando estuda o sistema de justiça, né, eu sou professora do programa de pós-graduação de Direito e Instituições do Sistema de Justiça. E coordeno uma linha de pesquisa que é garantia de direitos fundamentais de grupos vulneráveis. Então, eu vou para o sistema para tentar entender como cada instituição está lidando com violação de direitos humanos. Tá? E violação de direitos humanos é um tema muito sensível, quer seja a mulher, quer seja a criança, quer seja a população homoafetiva, quer seja a população trans. E são temas sensíveis porque os julgadores têm pouco conhecimento sobre o tema. Tá? E por terem pouco conhecimento específico sobre o tema, acabam por julgar com o subjetivismo que a gente vem questionando nos nossos artigos, né? A gente vem estudando a fundamentação das decisões para avaliar se essas fundamentações são coerentes com o que os diversos campos do saber, a antropologia, a sociologia, a psicologia, estão preconizando em relação a esses grupos vulneráveis. Só para que você tenha uma ideia, né? Numa disputa de guarda de crianças indígenas, como é que a gente se posiciona aqui no sistema de justiça? A gente vai olhar essa criança indígena e o Maranhão tem aldeias da mesma forma que a criança branca? Os conselhos tutelares vão entender diferentemente maltrato na aldeia e maltrato na cidade? Entendi. Então, assim, a gente tem um nível de complexidade envolvendo essas lides que requer muito estudo e cuidado. E humildade dos operadores do sistema quando se encontrarem diante dessas situações, para entenderem, eu não entendo disso, eu preciso estudar melhor isso, eu preciso fazer as interfaces. Voltando para os feminicídios, a mulher morreu, mas ela deixou filhos, tá? E se o cidadão é culpado, foi condenado, ele vai sair. Quando ele sair e ele não tem o poder pátrio dele, né, o poder familiar dele destituído, ele vai conseguir ter acesso aos filhos ou às filhas que estão sendo criadas pela família materna? Doutora, né? Isso é uma próxima tese para a senhora, hein, Natanael? Não, na verdade, nós estamos... Esse exemplo dos índios aí me deixou absolutamente... Eu acho que de uma forma bem delicada...
eufemismo é tudo na televisão. A senhora disse que os caras não estão sabendo o que fazer. Mas, enfim, de repente o cara está até transformando tentativa de feminicídio em porte de arma. Né? Em porte ilegal de arma. Vai saber. Doutora, eu ficava aqui o resto da tarde conversando, mas nosso tempinho já foi e eu quero muito agradecê-la e dizer que é sempre uma aula. Eu também, e dizer para vocês que assim, nós estamos abertos, nós hoje somos um grupo de pesquisadores que compõem instituições no Brasil todo e várias instituições internacionais, e nós estamos fazendo vários estudos para levantar as respostas para as perguntas que surgiram aqui, outras, e para dezenas de outras mais. E para a gente é muito importante sair do gabinete e vir para um público maior e poder socializar e instigar um pensamento, né, mais crítico da população em relação a temas tão caros e tão complexos como é a violação de direitos humanos de mulheres. Obrigado. Natanael? Obrigado, professora. É sempre um prazer, né? Nessa verdadeira aula de como deve ser, né, tratado com responsabilidade todas essas questões, porque nós simplesmente... A gente da imprensa, né, Geraldo, noticia, né, ocorre o fato, noticia, no máximo um dia depois a gente chama de suíte, ali a gente entra mais um pouquinho no assunto, depois acaba porque já vem outros assuntos pela frente. Eu vou sugerir, Natanael, que vocês chamem pais e mães, né, envolvidos nas famílias de feminicídio, para que a gente consiga visibilizar o sofrimento das famílias. Exato, né? Será que eles aceitariam, doutora? Boa ideia. Eu acho que é importante, porque eu acho que muitos deles gostariam de falar, porque se sentem cerceados desta fala e até amordaçados diante de todo o trucidamento do sistema. Pois é, e a gente necessita de um entendimento maior. A crítica que eu faço é uma crítica à sociedade, né, Geraldo? Porque ela, ainda mais no mundo que está hoje, desse universo virtual, ela lê uma coisa ali, já está lendo outra, e acaba ficando corriqueiro. As pessoas veem essa violência enorme. Assim, eu fico assim, abismado, Geraldo, quando está passando qualquer jornal à noite, né, a guerra na Síria, né, crianças morrendo, vítimas de tiro, bombas, e as pessoas tomando café normalmente, vendo aquilo ali. A naturalização da violência é muito parece que estão vendo um filme e aquilo é real, né? E como é real aqui, por exemplo, a gente até assume uma meia-culpa aqui enquanto imprensa, que a gente noticia basicamente o fato, né? A gente não faz esse acompanhamento, não faz essa recuperação, esse tratamento que deve ser dado ali acaba ficando no segundo plano. Acho que a gente tem que melhorar isso, Geraldo. Melhorar com dados, né? As academias estão aí produzindo dados, a gente tem especialistas, a gente tem um grupo grande estudando dados. Enquanto jornalista, eu faço essa meia-culpa aqui, eu a gente acho precisa que melhorar. talvez a gente esteja num caminho, que pelo menos nós temos trazido os pesquisadores aqui das universidades, muitos. Sim. Bom, obrigado, Artenira, Natanael, Juninho, Popó, Eltinho, Jorginho, todo nosso corpo técnico. Agradeço a todos e amanhã nós continuamos falando sobre violência na nossa comunidade e políticas públicas de combate. Amanhã nós recebemos um defensor público e um policial, cada um no seu momento, mas nós vamos discutir o que nós podemos fazer para melhorar tudo isso. Até lá. Caramba.